Aí, bom dia Brasil, boa tarde Cornélio. Hoje a gente vai ver sobre as relações entre estabilidade interna de sistemas, que é a estabilidade que a gente analisa quando a gente tem a dinâmica interna de sistema, né? Em outras palavras, a representação por variáveis de estado, X, e a bioestabilidade, que é quando a gente tem, na verdade, alguma relação entrada e saída, que eu vou colocar aqui como uma função de transferência, né, que é uma relação entrada e saída, que poderia ser também por resposta a impulso, que ela seria uma transformada aqui de distância. Né? Muito bem. Como que a gente faz essa análise de estabilidade? Bom, a gente aprendeu, né, que o sistema ele é internamente estável, né? A gente vai ter os conceitos aqui de assintoticamente estável, né? Ele é assintoticamente estável quando os autovalores de A, parte real dos autovalores de A estritamente negativas, a gente tem um marginalmente estável se a parte real dos autovalores forem iguais a zero, né? E aqui tem que tomar cuidado com multiplicidades, porque se tiver multiplicidade dos autovalores com parte real nula, pode ser que leve para instabilidade, né? E o sistema ele é instável quando a parte real dos autovalores é positiva, né? Ou for igual a zero com multiplicidade e tiver aquelas ressonâncias entre os modos com parte real nula. Então a gente tem esse conceito aqui da estabilidade interna. E quando a gente analisou a bioestabilidade, a gente analisou, né, os polos da minha função de transferência, as raízes. A gente analisou os polos que são as raízes do meu denominador, né? Raízes do meu denominador. Então, a gente viu que o sistema ele é bioestável. Bioestável quando a parte real dos polos é estritamente negativa e não é bioestável. Quando eu tenho um polo com uma parte real maior ou igual a zero. Então a gente chegou a essa conclusão aqui quando a gente estava fazendo as análises. Né? Bom, como que essas coisas se relacionam? Porque parece que é uma relação aqui, né? Tipo, que a gente está vendo parte real de autovalores, aqui parte real dos polos, né? E até em umas aulas anteriores eu dei a entender que os autovalores têm uma relação com os polos. Eu dei a entender que os autovalores da matriz A, aqui eu coloquei de T, né? Por quê? Que os autovalores da minha matriz A têm uma relação com os polos. Né? Para a gente entender essa relação, vamos dar uma olhada, por exemplo, como que a gente obtém a função de transferência a partir da representação de estados, que foi o que a gente viu na aula anterior. A gente obtém dessa forma aqui. Muito bem. Então tem essa coisinha aqui. Quando a gente tem essa expressão, o que vai gerar o denominador da minha função de transferência? Que para mim é importante para análise de estabilidade. Né? O que vai gerar o denominador? É esse termo aqui. O que é esse termo aqui? O SI menos A menos 1. Ela vai ser 1 sobre o determinante de SI menos A, né? Vezes a matriz cofatora lá. Matriz cofatora, que é a transposta da adjunta, e que até quando era 2×2 a gente fez uma formulazinha para ficar um pouquinho mais direta, né? Mas a matriz cofatora é aquela lá que é o C de IJ, é o da linha I coluna J, é o menos 1 elevado a I mais J, da matriz, cortando as linhas, enfim, né? Aquelas coisas todas lá. Mas eu vou deixar aqui mais diretão, matriz cofatora, né? Porque isso aqui ele só vai ter, independente do que eu faço aqui, né, isso aqui só vão aparecer polinômios de numerador. Né, esse cara aqui. E tudo que é denominador, ele vai aparecer disso aqui. Né? Então, o denominador da minha função de transferência, o denominador, né, então vai ser aqui determinante de S menos A, né, vezes a matriz cofatora, S menos A, B mais D. Muito bem. Então, tudo que é denominador vem aqui do determinante do SI menos A.
Então, isso aqui é o que compõe o meu denominador da minha função de transferência, né? O determinante desse menos A. Mas a gente já viu um elemento muito próximo aqui, um coisa i menos A, né? Quando a gente for calcular autovalores, o que são autovalores? São os lambdas tais que determinante de lambda i menos A é igual a zero. Olha, então, olha só como são parecidos isso aqui. Essa expressão de determinante de S menos A é praticamente a equação, o polinômio característico, só que em S, né? Aqui a gente viu o polinômio característico em lambda, né? Isso aqui é como se fosse o polinômio característico em S. Então, o denominador da função de transferência está muito relacionado com o polinômio característico. Interessante, né? Ok. E o que são as raízes do polinômio característico? São os autovalores. E o que são as raízes desse cara aqui? Os polos. Então, olha só que interessante. Então, quer dizer que os polos e os autovalores têm sim uma relação muito forte que, na verdade, né, eles são praticamente os mesmos elementos. Praticamente, quase, tá? Há uma diferença, que a gente já vai ver. Mas eu tenho que os polos, eles vêm dos autovalores. Dos autovalores de A, né? Então, por isso que faz todo sentido eu ter uma relação entre os autovalores e os polos aqui, né? Porque esses polos, eles vêm dos autovalores, né? Quando eu faço aqui a análise da função transferência, eu tenho que o denominador é o polinômio característico de A, né? Cujas raízes são os autovalores. E as raízes dos polos são... Então, está tudo ligado, meu Deus do céu, está tudo conectado, né? Então, sim, a análise dos polos e a análise dos autovalores são muito similares, são muito semelhantes, tá? Por exemplo, né, vamos supor o sisteminha que a gente viu bastante aqui já, né? Por exemplo, V de t, que é 0, 1, menos 2, menos 3, né? V mais, sei lá, 0, 1x, vamos colocar isso igual a 1, 0, V, mais 0x. Quais são os autovalores dessa matriz? Os autovalores, eles vêm do determinante de lambda i menos A, que é o determinante de lambda menos 1, 2, lambda mais 3, né? Que é lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2, cujas raízes são menos 1 e menos 2. Muito bem, então os autovalores são menos 1 e menos 2. Se eu fizer análise aqui de estabilidade, eu vou chegar à conclusão que ele é internamente estável, porque todos os autovalores têm partição negativa. Quando eu faço a função transferência, né, calcular o h de s, a primeira coisa que eu preciso fazer é o SI menos A menos 1, que é S menos 1, 2S mais 3 a menos 1. Olha só, né, que coisa mais coincidência, né? Que não é coincidência nenhuma, tá? E aqui vai ser 1 sobre determinante, que é S quadrado mais 3S mais 2. Olha, que coincidência, né? Troca de posição dos elementos da diagonal principal, troca de sinal dos elementos da diagonal secundária, né? Portanto, a minha função de transferência vai ser dada por C vezes SI menos A menos 1. Isso aqui. Vezes B. Mais D, que é 0. Né? Que vai ser, então, fazendo as miguezinhas aqui, primeira linha, segunda coluna, então vai ser 1 sobre S quadrado mais 3S mais 2. Né? E o meu denominador, ele é de fato a minha equação característica aqui. Né? E como os polos aqui são menos 1 e menos 2, eu chego à conclusão que ele é bibestável. Muito bem. Show de bola. Tá? Então, olha só que legal. Temos aqui, né, estabelecida a relação entre autovalores e polos. Né? Então, quer dizer que fazer análise de autovalores e análise dos polos tanto faz? Não. Não tanto faz. Tá? Existem alguns casos em que essa análise pode ser um pouquinho diferente. Né? Vou fazer um exemplo para mostrar isso aqui. Vamos pegar, por exemplo, este sistema aqui. Vamos fazer as duas análises. Primeiro eu quero saber sobre a estabilidade interna. Então, vou calcular os autovalores, determinante de lambda i menos A, que é o determinante de lambda menos 1, 2 lambda mais 1, menos 2, né, desculpa, que é
lambda ao quadrado mais lambda menos 2, cujas raízes são lambda menos 1, lambda mais 2. Isso, tá certo? Né? Que fatora dessa forma. Então, eu tenho um alto valor igual a 1 e um alto valor igual a menos 2. Por causa desse 1, né, eu chego à conclusão que esse sistema ele é instável. Ele é instável porque eu tenho um alto valor parcial positivo. Então, instabilidade. Beleza. Bom, vamos analisar agora a bibestabilidade. Então, para analisar a bibestabilidade, eu vou calcular o SI menos A menos 1 primeiro, que é S menos 1 menos 2, S mais 1, a menos 1, que vai ser igual a 1 sobre o determinante, que eu já vou deixar fatoradinho aqui, né? Porque eu sei que já vai dar isso aqui. Troco de posição, troco de sinal. Tá lá. Então, minha função de transferência vai ser igual a C, que é menos 1 e 1, vezes SI menos A menos 1, S menos 1, S mais 2, S mais 1, 1, 2 e S, vezes B, mais D. Então, fazendo aqui, isso aqui vai dar menos 1 e 1. Eu vou deixar aqui 1 sobre S menos 1, S mais 2, né, que tanto faz. Menos 1 e 1. E o produto dessas dois aqui vai dar 1 e aqui vai dar S. Né? Então, isso aqui deu menos 1 mais S, ou seja, S menos 1 sobre S menos 1 e S mais 2. E olha que interessante, eu posso fazer os cortes-cortes. Devo fazer os cortes-cortes. Né? É necessário fazer. Então, minha função de transferência, ela deu 1 sobre S mais 2, que eu tenho um polo, então, com parcial negativo. Portanto, ele é bibestável. Olha só que interessante o que aconteceu. Né? Um dos autovalores... vamos deixar aqui. Um dos autovalores que aparecia aqui no meu sistema, ele não apareceu na minha função de transferência. E isso pode acontecer em alguns casos, sim. De eu ter autovalores aqui na minha representação de estados que não aparecem como polos na função de transferência. Por que isso aconteceu? Por causa desses cortes aqui. Quer dizer que houve um cancelamento de polos e zeros que fez com que alguns polos não aparecessem, que alguns autovalores não aparecessem como polos na função de transferência. Tá? Porém, todos os polos, eles vêm da minha equação característica, do meu polinômio característico. Tá? Então, todos os polos, eles vêm dos autovalores, mas pode ser que alguns autovalores não sejam transferidos como polos na função de transferência. Tá? Então, é como se meu conjunto aqui de autovalores, né, os meus polos fossem um subconjunto dos meus autovalores. Né? Então, tipo, alguns autovalores podem não aparecer como polos, né? Só que todos os meus polos, eles são autovalores. Tipo, menos 2 aqui, quando eu vejo a função de transferência, sei que vai ter um autovalor menos 2. Mas pode ser que alguns autovalores tenham sido perdidos no caminho. Tá? Então, tá? Por que isso acontece? Né? Porque pode ser, quando a gente tem um sistema, vamos supor que tem um sistema aqui. Tá? Aqui é todo o meu sistema. Aqui então tem minha entrada, meu x de t, e aqui tem minha saída, meu y de t. Tá? Nesse caso, eu tenho, tipo, quando eu faço representação interna do sistema, eu tenho um modo próprio, que é o exponencial de t, que ele vem do alto valor 1, e tem outro modo próprio, que é o exponencial de menos 2t, que é esse cara aqui. Só que, né, quando eu faço a representação interna do sistema, eu conheço todas as interações entre as variáveis de estado, eu não perco absolutamente nada. Fica muito claro tudo que está aqui no meu sistema, aqui internamente. Tá? Só que se eu não considero a representação interna, eu considero só a relação entrada e saída, pode ser que, por exemplo, esse meu modo próprio aqui, ele esteja isolado, ele não apareça na minha saída. Né? Pode ser que ele seja afetado pela entrada, mas não apareça na saída, ou pode ser que ele apareça na saída, fosse parte da saída, mas não fosse afetado pela entrada. Então, quando eu faço relação entrada e saída, esse cara aqui não aparece. Tá?
É como se fosse um circuito em que um trecho do circuito ele não é afetado pela entrada, ou não aparece na saída, ou não afeta a saída, né? Ou então é, algum sistema mecânico em que uma parte do sistema ali está desacoplado, está desconectado do sistema, mas está fazendo parte, mas não está afetando a relação entrada e saída. Tá? Então pode ser que aconteça isso. Tá? Esses aqui são casos que sistemas são não controláveis ou não observáveis, que a gente vai ver na aula seguinte, esses conceitos de controlabilidade e observabilidade. Né? Mas isso pode acontecer. Tá? Que quando a gente tem a representação interna, pode ser que a relação entrada e saída não pegue todos exatamente os modos do meu sistema. Então, de certa forma, a relação entrada e saída pode ser um tanto incompleta em relação à representação física do sistema, a representação original do sistema, a representação interna do sistema. Então, pode ser que aconteça isso. Beleza? Nesse caso aqui, né, é um caso interessante, porque o sistema aqui internamente ele é instável, né? Só que quando eu analiso a relação entrada e saída, ele vive estabilidade. Por quê? Porque quando eu analiso aqui a relação da saída em relação à entrada, eu vejo que entradas limitadas estão gerando saídas limitadas. Eu estou vendo aqui que a relação entrada e saída é bibestável, meu sistema está bem comportadinho. Só que alguma coisa lá dentro do meu sistema, algum trechinho lá dentro do meu sistema está começando a instabilizar. É como se, tipo, no meu osciloscópio está aparecendo tudo bonitinho, mas de repente lá dentro alguma coisa explode e eu não sei porquê. De repente isso não pode funcionar e eu não sei o que aconteceu. Foi porque tinha algum elemento lá dentro instável, mas que não estava aparecendo no meu osciloscópio. Não estava sendo parte da minha relação entrada e saída. Tá? Então isso pode acontecer. Então a relação entre a análise de estabilidade interna e a bibestabilidade são o seguinte. Então eu vou até desenhar aqui, eu desenho aqui os autovalores, aqui eu tenho os polos. Né? Então, se o sistema for assintoticamente estável, né, como todos os polos vêm dos autovalores, mesmo que eu perca alguns autovalores no caminho, né, não tem problema, ele vai, se ele é assintoticamente estável, quer dizer que todos os autovalores são negativos, então o que tiver de polo vai ser polo negativo. Então, a estabilidade assintótica implica na bibestabilidade. Ou seja, se internamente todos os modos próprios estão estáveis bonitinhos, quer dizer que na minha saída vai aparecer tudo estável bonitinho. Tá? Porém, a bibestabilidade não implica na estabilidade assintótica. Tá? Isso aqui é errado. Que foi até o caso do exemplo ali embaixo. O sistema ele era bibestável, mas não era assintoticamente estável. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí. E um sistema instável não vai inferir na bibestabilidade, que pode ser que ele seja internamente estável, porém seja bibo, né? Então, né, se ele for internamente estável, a gente não tem nada. Marginalmente estável, né? Se esse polo aqui com parte real nula, ele aparecer na função de transferência, ele não vai ser bibo. Porque para ser bibo, ele tem que ser estritamente negativo. Os polos parte real iguais a zero, eles estão considerados não bibo. Só que pode ser que esse polo com parte real nula não apareça na função de transferência. Então também não dá para inferir nada. Então a única coisa que a gente consegue inferir entre as duas coisas é que se ele for estaticamente estável, com certeza ele vai ser bibestável. O contrário não se aplica. Tá? Então se você está fazendo análise e internamente não deu estável, para fazer a análise da bibestabilidade eu preciso calcular a função de transferência. Eu não consigo só olhando para o sistema saber se vai ser ou não. Beleza? Então é isso daí. Tem essas diferenças entre a estabilidade interna e a bibestabilidade. Pode ser que internamente as coisas estão estabilizando, mas esse comportamento não apareça na saída. Tá? Em alguns casos, isso pode acontecer. Ok? Então é isso daí, gente. Valeu!